Vamos explorar um tema incrível: a história do Japão. Prepare-se para uma viagem no tempo cheia de cultura, tradições e acontecimentos que moldaram uma das civilizações mais fascinantes do mundo, a Era Antiga. Conhecida como a época do Japão pré-histórico até a formação do Império Japonês, abrange um período significativo que se estende desde a Idade da Pedra, passando pela Idade do Ferro e culminando na formação das primeiras estruturas de governo centralizado. Períodos principais: Jomon c. 14.000 a.C., 300 a.C., caracterizado pela cultura de cerâmica Jomon, que é uma das mais antigas do mundo. Os habitantes dessa época eram predominantemente caçadores-coletores e desenvolviam uma vida comunitária ao redor de pequenos vilarejos. O nome Jomon significa corda padrão, referindo-se ao estilo distintivo de decoração das cerâmicas. Yayoi c. 300 a.C., 300 depois de Cristo. Este período trouxe inovações como a introdução da agricultura, especialmente o cultivo de arroz, que transformou a sociedade japonesa. O contato com o continente asiático aumentou, levando à influência de tecnologias metálicas e novas técnicas de cultivo. A cultura Yayoi é marcada também pela fundição de bronze e ferro. Kofun, c. 250, 538 depois de Cristo. Nomeado em referência aos grandes túmulos em forma de chave, Kofun, construídos durante esse período. O Japão começou a se unificar sob a liderança de clãs poderosos como o clã Yamato, que se considera a dinastia imperial japonesa. Este clã começou a centralizar o poder e estabelecer as bases para o futuro Império Japonês. Influências culturais e religiosas. Durante esses períodos, o xamanismo e as crenças animistas começaram a se entrelaçar, o que mais tarde influenciaria o desenvolvimento do Shintoísmo, a religião nativa do Japão. O contato com a China e a Coreia trouxe influências como o budismo, que se tornaram significativas na próxima era, a Era Clássica. Impacto e legado. A Era Antiga formou as bases culturais, sociais e políticas do Japão. As tradições, estruturas sociais e práticas religiosas desenvolvidas durante esses períodos prepararam o terreno para a evolução subsequente na história do Japão, incluindo a formação do Estado e os desenvolvimentos culturais que se seguiriam em eras posteriores, como o período Heian e a Era Feudal. O período feudal, também conhecido como período do shogunato, se estendeu aproximadamente de 1185 até 1868, sendo um dos períodos mais importantes e transformadores da história japonesa. Aqui estão alguns pontos-chave sobre esse período. Estrutura social. A sociedade feudal japonesa era rigidamente hierárquica e dividida em classes. Imperador, embora fosse considerado o líder formal e sagrado do Japão, seu poder real era bastante limitado. Shogun, o comandante militar supremo que detinha o verdadeiro poder. O shogunato governava em nome do imperador e controlava os senhores feudais. Daímios, senhores feudais que possuíam grandes extensões de terra e tinham seus próprios exércitos de samurais. Samurais, guerra profissional que serviam aos daímios. Eram conhecidos por seu código de honra, o Bushido. Campesinos, trabalhadores rurais que cultivavam a terra. A classe mais baixa, mas vital para a economia. Artífices e comerciantes, embora tivessem papéis importantes na sociedade, muitas vezes eram desvalorizados em relação às classes superiores. Economia. A economia feudal era baseada na agricultura, com os camponeses produzindo a maior parte dos alimentos. O sistema de trocas e o pagamento de tributos em forma de produtos agrícolas eram comuns. À medida que as cidades começaram a crescer, o comércio começou a florescer, especialmente durante o período Edo, de 1603 a 1868. Cultura. O período feudal também foi um tempo de grande desenvolvimento cultural. O Japão viu o florescimento das artes como o teatro no, a cerimônia do chá e a literatura. A influência do budismo e do shintoísmo se manifestou na arte, arquitetura e filosofia da época. Conflitos e unificação. O início do período feudal foi marcado por intensos conflitos internos e guerras entre clãs. A unificação do Japão começou no final do século XVI, com figuras como Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi, culminando com Tokugawa Ieyasu, que estabeleceu o shogunato Tokugawa em 1603. Fim do período feudal. O período feudal chegou ao fim com a restauração Meiji em 1868, quando o poder foi devolvido ao imperador e o Japão iniciou um processo de modernização e ocidentalização.
O período feudal no Japão é crucial para entender as bases sociais, políticas e culturais que moldaram a nação, cujas consequências ainda ressoam na sociedade atual. O período Edo, também conhecido como período Tokugawa, foi uma era de estabilidade e isolamento no Japão que durou de 1603 a 1868. Este período começou com a ascensão de Tokugawa Ieyasu, que estabeleceu o shogunato Tokugawa após a Batalha de Sekigahara. Aqui estão alguns pontos-chave sobre esse período. Isolamento nacional. O shogunato Tokugawa implementou uma política de sakoku que significava país trancado. Esta política restringia severamente a presença estrangeira e as relações com o comércio exterior, exceto por algumas nações como os holandeses e chineses, que eram permitidos a comerciar em Nagasaki. Sistema feudal. O período Edo era marcado por um rígido sistema feudal. O shogunato controlava os daimyos, senhores feudais, que por sua vez governavam seus próprios domínios. Os samurais eram a classe guerreira e exerciam poder e influência, servindo aos daimyos. Cultura e artes. Esse período viu um florescimento cultural significativo, incluindo a literatura, a pintura, o teatro, como o kabuki e o bunraku, e o desenvolvimento de uma cultura urbana vibrante. A classe merchant, os shinin, prosperou em cidades como Edo, atual Tóquio, Kyoto e Osaka. Economia. A economia dos centros urbanos cresceu consideravelmente durante o período Edo, com o desenvolvimento de mercados, a agricultura mais eficiente e o aumento do comércio. O talento mercantil nas cidades levou a melhorias na vida cotidiana e na cultura. Queda do shogunato. Esse período de estabilidade começou a desmoronar no final do século XIX, com pressões internas e externas, incluindo a chegada da frota do comodoro americano Matthew Perry em 1853, que forçou o Japão a abrir seus portos ao comércio exterior. Isso resultou na queda do shogunato Tokugawa e levou à restauração Meiji em 1868, que modernizou o Japão. O período Edo deixou um legado duradouro na cultura, sociedade e política japonesa, estabelecendo muitas das bases para o Japão moderno. A abertura e a modernização referem-se a um período crucial na história japonesa que começa no século XIX, especialmente com a restauração Meiji em 1868, marcando a transição de um Japão feudal e isolado para uma nação moderna e industrializada. A abertura do Japão. Antes da abertura, o Japão estava sob o regime Tokugawa, que isolou o país do resto do mundo através da política de sakoku, uma política de nacionalismo rígido que durou mais de 200 anos. Durante esse período, o Japão limitou o contato com potências ocidentais e restringiu a presença estrangeira. A abertura do Japão aconteceu principalmente devido à pressão dos Estados Unidos, especialmente quando o comodoro Matthew Perry chegou ao Japão em 1853 com sua Esquadra Negra, exigindo que o Japão abrisse seus portos ao comércio americano. Em 1854, o Tratado de Kanagawa foi assinado, permitindo que navios americanos atracassem em certos portos. Esse ato de abertura foi seguido por outros tratados desiguais com várias potências ocidentais, que não apenas permitiram o comércio, mas também impuseram concessões territoriais e privilégios extraterritoriais. A modernização durante a restauração Meiji. Em resposta à pressão externa e às demandas internas por reforma, a restauração Meiji começou em 1868, marcando um fim oficial ao shogunato Tokugawa e o retorno do poder ao imperador. Este período foi caracterizado por uma série de reformas políticas, sociais e econômicas que transformaram radicalmente a sociedade japonesa. Política. O governo Meiji aboliu o sistema feudal e introduziu um governo centralizado e moderno. O novo regime promoveu a construção de uma constituição, que resultou na Constituição Meiji de 1889, estabelecendo um sistema parlamentar. Industrialização. O Japão investiu pesadamente na industrialização, criando indústrias, ferrovias e telecomunicações. O governo incentivou a inovação tecnológica e a transferência de tecnologia do Ocidente, resultando em um rápido crescimento econômico. Educação. Uma importância significativa foi dada à educação. A criação de um sistema educacional nacional foi uma prioridade, permitindo a disseminação de conhecimentos que prepararam a população para trabalhar em novas indústrias. Militarização. O Japão também modernizou suas forças armadas, adotando táticas e tecnologias ocidentais, o que permitiu que o país se tornasse uma potência militar respeitável na região. Impactos e legado. A abertura e a modernização no Japão tiveram impactos profundos, tanto internos quanto externos.
Internamente, o Japão emergiu como uma nação unificada e industrializada, capaz de competir com potências ocidentais. Externamente, o Japão superou seu status de nação periférica para se tornar uma potência imperial, o que culminou em eventos como a vitória sobre a Rússia na Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905. Este processo de modernização também teve consequências sociais, com mudanças significativas nos valores e na cultura, refletindo uma fusão única de tradições japonesas e influências ocidentais. O Japão contemporâneo é um país que combina tradições milenares com inovações modernas, criando uma sociedade dinâmica e multifacetada. Desde a sua recuperação econômica após a Segunda Guerra Mundial, o Japão se tornou uma das maiores economias do mundo, destacando-se em setores como tecnologia, automóveis, eletrônicos e cultura pop. Aspectos sociais e culturais. Cultura pop. O Japão é famoso por sua cultura pop, incluindo anime, mangá e videogames, que tem um grande impacto tanto local quanto global. Festivais de cultura pop, como Comic, atraem milhões de fãs que celebram essa forma de arte. Moda. Tóquio é um dos centros de moda do mundo, com bairros como Harajuku, que são conhecidos por estilos e subculturas únicas. A moda japonesa é uma mistura de tradições e tendências internacionais. Culinária. A gastronomia japonesa, com pratos como sushi, ramen e tempura, é altamente valorizada em todo o mundo. A culinária é uma parte importante da identidade cultural japonesa. Economia. O Japão enfrenta desafios econômicos, como uma população envelhecida e uma baixa taxa de natalidade, que têm implicações significativas para sua força de trabalho e sistema de seguridade social. No entanto, o país continua a ser um líder em inovações tecnológicas com investimentos em robótica e inteligência artificial. Política e sociedade. A política japonesa é dominada pelo Partido Liberal Democrático, que tem estado no poder por muitas décadas. O país é uma democracia parlamentar, onde questões como direitos humanos, igualdade de gênero e imigração estão em foco crescente. Tecnologia e inovação. O Japão é conhecido por suas inovações em tecnologia, como em transporte, com o famoso trem-bala Shinkansen, e nos setores de eletrônicos e automotivo. A pesquisa em robótica é particularmente avançada, com robôs que desempenham funções em diversos setores, desde cuidados com idosos até fabricação. Desafios. Além de seus desafios demográficos, o Japão enfrenta questões ambientais, como desastres naturais, incluindo terremotos e tsunamis. A sustentabilidade e as energias renováveis estão se tornando temas cada vez mais importantes nas políticas do governo e nas práticas corporativas. Em resumo, o Japão contemporâneo é uma mescla vibrante de tradição e modernidade, lidando com desafios complexos enquanto continua a ser uma potência cultural e econômica global. Conclusão. E aí, pessoal, gostaram da nossa viagem pela história do Japão? Comente aqui embaixo qual parte você mais curtiu. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Ah, e lembre-se, mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!